nós estamos já na 9ª semana tratando sobre esse assunto, os milagres de Jesus, e nós vamos dar sequência, a este assunto. E hoje nós vamos abrir o estudo de um capítulo da Palavra de Deus, que é Lucas 15, e nós vamos ficar essa e a próxima semana estudando esse texto. Porque Jesus conta 3 parábolas em Lucas capítulo 15, e nós precisamos dividir o capítulo para nós podermos mergulhar neste ensino que Jesus nos entrega. Então nós vamos iniciar hoje, mas nós só vamos encerrar na semana que vem, porque esses assuntos que nós vamos tratar estão interligados. Então, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Lucas 15, versículo de número 1. Está escrito assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que haverá alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Eu quero falar com os irmãos hoje sobre os que se perderam dentro e fora. Jesus, ele está cumprindo a sua missão quando no versículo 1 do capítulo 15 a Bíblia nos mostra que ele está à mesa com pecadores e publicanos. Quando os fariseus começam a questionar e murmurar, dizendo que Jesus estava com essas companhias, que, segundo os fariseus, eram más companhias. O que talvez os fariseus ignoravam era o fato de que era exatamente este o propósito de Jesus. Aliás, Jesus convida em sua mensagem para que se aproximem dele esse tipo de pessoa, porque em Mateus 11:28 ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E na opinião desses líderes, os fariseus, essas pessoas tinham pouco valor aos olhos de Deus. Por quê? Porque eles acreditavam que a separação entre as pessoas boas e ruins preservava o senso de justiça. Mas Jesus mostra que ele estava ali exatamente para resgatar essa classe de pessoas.
Tanto que em Lucas capítulo 5, versículo 31, Jesus vai dizer que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então, ao se deparar com essa situação, Jesus vai contar 3 parábolas no capítulo 15 de Lucas sobre a graça e misericórdia de Deus por aqueles que se perderam, ou pela graça e misericórdia de Deus sobre os perdidos. E aliás, o capítulo 15 do Evangelho de Jesus segundo Lucas é o capítulo das coisas perdidas. E mais do que isso, é o capítulo do amor de Deus pelos perdidos. E as primeiras 2 parábolas que nos são contadas, que nós lemos aqui, que é a parábola das 99 e a parábola das 10 dracmas, elas estão interligadas porque elas falam de coisas que se perderam. E ela vai nos apresentar 2 situações e ambientes diferentes. Então, o primeiro que Jesus destaca foi o que se perdeu fora do aprisco, dos versículos 3 a 7. A primeira situação apresentada por Jesus nos remete a um cenário conhecido pelos judeus, o de um pastor e seu rebanho, visto que muitos dos seus antepassados também foram pastores de ovelhas, como por exemplo Moisés e Davi. Então Jesus nos mostra, com esse exemplo conhecido, a determinação do pastor ao perder apenas uma ovelha do seu rebanho todo. Ele deixa as 99 na segurança do aprisco, na segurança do lugar, do campo onde ele as pastoreava, e parte em direção àquela ovelha perdida. E Jesus nos faz uma alusão ao seu ministério, porque Paulo nos mostra em Filipenses capítulo 2, versículo 6, que Jesus deixa o esplendor da sua glória. Ele deixa o seu local natural, que seria o céu, e ele se esvazia dessa glória para vir em direção à humanidade perdida. E além disso, dessa similaridade de Jesus, do pastor que deixa o aprisco para Jesus que deixa a sua glória no céu, Jesus se apresenta como pastor. Em João capítulo 10, versículo 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu vou pedir só para baixar um pouquinho o fundo musical, que está um pouco alto. E em João capítulo 10, versículo 14, Jesus vai dizer o seguinte: eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Então ele é o pastor que vem exatamente para resgatar aquele que havia se perdido. E ele vai dizer, essas são as palavras de Jesus, Mateus 18, 11, que o Filho do Homem veio para salvar o que estava ou que havia se perdido. E com essa atitude do pastor, Jesus nos ensina algumas lições. Primeiro, que ninguém é descartável. Alguém poderia pensar, perdeu apenas uma, não é? Tinha 100 e agora tem 99. A perca de uma ovelha apenas não faz nem cócegas na somatória total. E talvez isso faça sentido na nossa sociedade líquida, que não dá valor às coisas duradouras, que para algo ser duradouro, precisa ter o trabalho de fazer reparos ao longo do caminho. E a tendência é nós nos afastarmos desse trabalho. Então nós estamos em um período que as pessoas não valorizam aquilo que demanda trabalho. Então mais vale descartar do que tentar consertar. E por incrível que pareça, as coisas elas têm um valor
acrescido ao que são, na medida em que nós fazemos os reparos. E até pesquisava isso hoje pela tarde. No Japão há um hábito interessante. E esse hábito deu origem a uma técnica chamada kintsugi. Essa técnica kintsugi é uma técnica para reparar cerâmica. Então, quando uma cerâmica quebrava, quando uma louça quebrava, eles pegavam resina, misturavam com pó de ouro e não jogavam aquela louça fora. Eles reparavam aquela cerâmica, aquela louça com pó de ouro, de maneira que quando eles terminavam aquele reparo, a obra tinha mais valor do que quando ela foi quebrada, porque agora ela tinha ouro acrescido à sua composição. Só que no Ocidente, o que nós fazemos? Nós nos acostumamos, aliás, com a ideia de usar copo, prato e talher descartável. Usou, joga fora. Porque se tem a ideia de que tudo é descartável. É basicamente aquela ideia de quebrou, joga fora. Sai mais barato comprar um novo. E é mais fácil jogar fora do que reparar. Sai mais barato comprar um de novo na loja do que mandar para um técnico consertar. E bom seria se essa ideia parasse só nos objetos. Mas o que a modernidade fez? A modernidade migrou a mentalidade dos objetos para os relacionamentos com as pessoas. E a sociedade começou a tratar as pessoas assim. Como? Como descartáveis. Nas amizades, nos relacionamentos, no trabalho, entre a família, no pastoreio. Deu problema no casamento? Divorcia. O filho respondeu mal, vira as costas para ele. Discutiu com um amigo, termina a amizade. A ovelha foi rebelde, expulsa do rebanho. E quando nós vamos ver, nós equiparamos as pessoas a objetos. E descartamos as pessoas com a mesma facilidade que se descarta um copo ou um prato. Não é? E é por isso que as pessoas estão cada vez com uma dificuldade maior de se socializar. As pessoas estão com uma dificuldade maior de manter os seus casamentos até o final. E por conta dessa inconsistência, já vão para o segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, que é mais fácil acabar com tudo do que lutar para consertar. Mas Jesus não nos ensinou assim. Aliás, Jesus nos ensinou que as pessoas não são descartáveis. Porque em João capítulo 6, versículo 37, Jesus vai dizer: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Jesus não joga ninguém fora. Aliás, se Jesus jogasse alguém fora, ele não precisava ter criado todo esse plano de salvação para redimir a humanidade, porque se Adão tivesse pecado, se a Eva tivesse pecado e ele tivesse essa mentalidade de jogar fora, ele tinha acabado com a vida dos dois ali, recomeçado do zero. Mas Deus não é de jogar ninguém fora. Nós não somos descartáveis para Deus, nós não somos um desperdício para Deus, nós não somos alguém que vai ser abandonado por Deus, porque para Deus ninguém é descartável. E Paulo aprende essa lição também. Paulo aprende a lição de que ninguém é descartável. Por quê? Porque em Atos capítulo 15, ele vai partir em uma viagem com Barnabé, só que Barnabé queria levar Marcos.
E quando Barnabé propõe a Paulo a levada de Marcos, Paulo olha para Barnabé e diz assim: opa, Marcos nos abandonou na Panfilha. Ele já nos abandonou tem tempo, como agora você quer trazer ele de volta? Ele fica lá e nós seguimos viagem. E a Bíblia diz no versículo 39 de Atos 15 que houve uma desavença tão grande entre Paulo e Barnabé que eles se separaram. Tanto que Barnabé leva consigo Marcos para a região do Chipre e não segue com Paulo para a região de Filipos. Não vai com Paulo para Macedônia, porque Paulo queria descartar Marcos, Paulo queria afastar Marcos da viagem. Mas em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, a Bíblia nos diz que Paulo diz a Timóteo: toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então o apóstolo Paulo entende que ninguém pode ser descartado. Ele aprende a reparar as suas relações com as pessoas, pois as pessoas simplesmente não são descartáveis. As pessoas são difíceis? Sim. Problemáticas, com certeza. Estressantes, sem sombra de dúvida. E em alguns momentos dá a vontade de olhar e dizer: cria vergonha na cara. Sim ou não? Dá vontade de pegar pelo pescoço, chacoalhar, dizer: você só dá problema, você é um miserável, não te aguento. Mas as pessoas podem ser tudo menos descartáveis. Tem hora que dá vontade de arrancar cinto e lascar o rei. Principalmente quando você vê adulto, gente madura na fé, agindo igual adolescente. A vontade é sentar o rei. Mas as pessoas não são descartáveis. As pessoas não são descartáveis. E Jesus nos ensina isso. Ele podia se dar por satisfeito. Não, tem 99 aqui, vou ficar com as 99. A que se extraviou, que fique lá. Não faz nem diferença o que é uma, não é nem 10% do rebanho. Mas Jesus nos ensina que as pessoas não são descartáveis. Nós precisamos aprender a reparar as nossas relações, os nossos relacionamentos, as nossas amizades. Nós precisamos aprender a reparar a relação entre pai e filho, mãe e filha, esposo e esposa, irmãos. Nós precisamos aprender a reparar. Se perdeu fora, mas não é descartável. E a Bíblia nos mostra que além disso, além das pessoas não serem descartáveis, Jesus nos ajuda a voltar ao aprisco. Além de Jesus olhar para nós e dizer: você não é descartável, Ele olha e nos diz: eu vou lhe ajudar a voltar ao aprisco. Tanto que no versículo 5 a Bíblia diz que Ele põe nos próprios ombros. Jesus põe em seus ombros para trazer a ovelha de volta ao aprisco. E é interessante porque o apóstolo Paulo diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor. E a palavra suportar, diferente do que algumas pessoas acreditam, não é suportar do sentido, não, você é insuportável, mas eu te tolero. Suportar aqui não é tolerar. Quando o apóstolo Paulo diz: suportai-vos uns aos outros em amor, suportar ali é dar suporte, é ajudar, é ser o ombro que vai ajudar essa pessoa a permanecer de pé. É mais do que tolerar alguém, é dar a possibilidade de resgatar essa pessoa à segurança do aprisco. E Jesus nos mostra nesse texto
como Ele, sendo o pastor rico em amor e misericórdia, Ele é aquele que também vai nos ajudar a levantar. Jesus é o pastor que anda pelos valados, pelas montanhas, pelos pedregais, para resgatar a ovelha que se perdeu. Inclusive, enquanto eu estudava sobre isso, eu lembrei de um hino da harpa cristã, que fala sobre o pastoreio de Jesus. O hino 104 da harpa cristã canta que Jesus procura a ovelha. O hino canta que ei Jesus a procurar a ovelha que a vagar, desgarrou-se do aprisco do Senhor, pelos montes a sofrer, faça sol ou a chover, Cristo busca a sua ovelha com amor o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que o procura para salvar. Jesus é esse pastor que sai em direção à ovelha que está vagando, desgarrada do aprisco. A Bíblia nos mostra um Jesus pronto a nos ajudar quando nós caímos. Em Mateus capítulo 14, a Bíblia nos mostra que Pedro está andando por sobre as águas, e quando Pedro anda por sobre as águas, ele afunda. E no momento em que ele afunda, no versículo 30 do capítulo 14 de Mateus, ele grita: salva-me, Senhor! E quando ele grita: salva-me, Senhor, a Bíblia diz que Jesus prontamente, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus é o pastor que no momento em que nós clamamos por socorro, prontamente Ele está para nos estender a mão e nos levantar da nossa queda. E assim a Bíblia nos mostra que quando Jesus encontra, ou quando o pastor encontra a ovelha que se havia perdido, ele traz de volta a ovelha e faz festa. Porque Jesus celebra com a nossa conversão. Jesus celebra com o nosso arrependimento. Jesus vibra com o momento em que nós nos levantamos da queda e andamos em direção a Ele. A igreja pode fazer festa. A igreja pode louvar, a igreja pode adorar ao Senhor nos seus cultos. Mas se tem uma coisa que, se a igreja não fizer, o céu fará com empenho, é celebrar o arrependimento de um pecador. A igreja pode olhar para alguém se convertendo, pode olhar para alguém se reconciliando, muda em silêncio, mas pode ter certeza que o céu está em festa, porque todas as vezes que um pecador se arrepende, o céu vibra, celebra, rejubila, porque Jesus faz festa pela ovelha que volta ao aprisco. E esse é o primeiro cenário que Jesus nos apresenta. É o cenário do que se perdeu dentro. Perdão, é o cenário do que se perdeu fora. É o cenário daquele que perdeu a direção e se afastou. E ainda que ele tenha se afastado, Jesus faz questão de nos mostrar que essa pessoa, esta ovelha, não é descartável. Por mais que tenha perdido a direção, por mais que tenha se afastado do aprisco, Jesus olha e diz: não é descartável. E além de não ser descartável, Jesus vai ajudar esta ovelha a retornar, a voltar para a segurança do aprisco. Só que Jesus vai nos apresentar um segundo cenário. E qual é o cenário? O que se perdeu dentro de casa. O primeiro se perde fora, o segundo se perde dentro. A segunda parábola que Jesus nos conta não fala de algo que se perdeu fora como na primeira, fala de algo que se perdeu dentro da própria casa. Jesus diz que aquela mulher havia perdido uma dracma. Nós estamos cansados de ouvir de talento, de dracma, e a dracma era equivalente a um dia de serviço, como nós já estudamos. E alguns estudiosos dizem que aquela dracma compunha uma joia, porque ela era um
total de 10. Era uma de um total de 10. E aquelas moedas formavam um diadema. Alguém sabe o que era um diadema? É como se fosse uma tiara. É um arquinho mais chique, para colocar na cabeça e adornar a cabeça feminina. Quem usa diadema é mulher. Aquelas moedas, formavam um diadema que era usada na cabeça de uma mulher casada. Então, quando uma menina judia casava, uma moça judia casava, ela ganhava do seu esposo as 10 moedas. E as 10 moedas formavam um diadema como símbolo do seu compromisso. De certa forma, esse diadema é como uma aliança judaica, para simbolizar o compromisso matrimonial. Então, a aliança dourada que nós usamos na mão esquerda para simbolizar o casamento era representada por esse diadema na cultura judaica, para representar o compromisso matrimonial. E diferente da ovelha que se perde por não ter senso de direção, aquela mulher havia perdido a sua dracma por descuido, por falta de atenção e vigilância. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, e vocês não se ofendam comigo. A ovelha é um animal burro. A ovelha não faz nada sozinha. É muito bonito, né? Um animal muito manso, comportado, mas é um animal burro. A ovelha não bebe água sozinha. Quando o salmista diz que ele nos leva a águas tranquilas, no Salmo de número 23, é porque a ovelha não conseguia beber água sozinha. O pastor tinha que represar no rio com algumas pedras para criar um ponto tranquilo de água para que a ovelha pudesse beber água, porque se não tivesse águas tranquilas, a ovelha se afogava ao beber água. Então tem muita gente dizendo que Deus nos compara com a ovelha porque era um animal manso, um animal calmo. Deus nos compara com a ovelha porque a ovelha era um animal burro, dependente, que não conseguia fazer nada sozinho. E assim somos nós com Jesus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então a ovelha se perde por falta de senso de direção, porque ela é incapaz de fazer algo sem o pastor, como nós somos incapazes de fazer algo sem Jesus. Só que a mulher que perde a dracma, perde dentro de casa. E perde dentro de casa por falta de atenção e vigilância e por descuido. E quantas pessoas têm como essa mulher perdido por descuido, falta de atenção e vigilância, valores importantes dentro da própria casa. Ou aliás, se perdido dentro da própria casa de Deus. Esse texto nos mostra a perca de valor a nível pessoal, pois fala de algo perdido dentro de casa, e a casa para o judeu representa um nível altíssimo de intimidade, porque a casa para o judeu era usada apenas para dormir e guardar utensílios, e quando muito para fazer um jantar entre amigos. Para você entrar na casa de um judeu, você precisava ter muita intimidade. Então a Bíblia está falando que foi perdido um valor inestimável que representava aliança, representava compromisso dentro de casa. Enquanto a primeira parábola fala de algo que se perdeu fora, a segunda nos mostra que dentro da casa existem coisas perdidas também. Quantas pessoas têm se perdido dentro da casa? Quantas pessoas têm se perdido dentro da igreja? Muitos cultos deixaram de ser reunião de santos para ser reunião de ímpios, porque perderam o valor. Mas como assim? Ímpios na igreja? Ímpios na igreja. Porque nós temos a facilidade de associar a palavra ímpio com incrédulo.
nós temos a facilidade de associar a palavra ímpio com pessoas que servem a falsos deuses. Mas impiedade não é isso. Impiedade, aliás, está longe de ser isso. Porque a palavra ímpio, na verdade, é o antônimo da palavra pio. E o que é pio? A palavra pio significa puro. Logo, ser ímpio é ser impuro. E tem gente impura dentro da igreja? Tem cantor impuro dentro da igreja? Tem diácono impuro dentro da igreja? Tem intercessor impuro dentro da igreja? Tem pastor impuro dentro da igreja? Tem ministro do evangelho impuro dentro da igreja? Tem membresia impura dentro da igreja? Sim. Porque impiedade fala de impureza e não de incredulidade. Então, sendo assim, nós concluímos que tem cantor, tem pregador, tem obreiro, tem pastor ímpio. Porque quando se perde valores dentro de casa, quando se perde algo dentro da casa, a tendência é que a impiedade reine. Então, quanta impiedade está reinando na boca de alguns pregadores, quanta impiedade está reinando na canção de alguns cantores, quanta impiedade está reinando no servir de alguns diáconos, quanta impiedade está reinando na postura de alguns crentes. Mas Jesus nos mostra as atitudes que essa mulher toma para resgatar o valor. E quais são as atitudes que essa mulher toma para resgatar o valor? Primeiro, ela acende a candeia. Ela acende a candeia porque estava no escuro. E se ela estava no escuro, espiritualmente nós podemos concluir que se encontrava longe da palavra de Deus. Porque em Salmo de número 119, verso 105, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem anda pela palavra não caminha na escuridão. Uma igreja que não prima pela palavra está gerando crentes ímpios. Um ministro que não prima pela palavra está construindo um ministério ímpio. Um louvor que não canta a Bíblia está louvando um louvor, permita-me a redundância, ímpio. Porque o que gera luz é a palavra. Louvor sem palavra é ímpio. Pregação humanista que distorce a palavra é uma pregação ímpia. Ministério sem palavra é ministério ímpio. Vida sem palavra é uma vida ímpia. Casamento sem palavra é um casamento ímpio. Criação de filhos sem palavra é uma criação de filhos ímpia. Tudo que nós fazemos longe da palavra é impiedade. E por consequência está nos afastando de Jesus, porque a palavra vai nos direcionar a Jesus. Tanto que Jesus vai dizer em João 8,12 que Ele é a luz do mundo, e quem segue-o não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz na vida. Quer resgatar os valores que se perderam, ou talvez você tenha se perdido dentro da casa? Dentro da casa de oração, acenda a candeia da palavra. A segunda atitude, depois de acender a candeia da palavra, é varrer a casa. No versículo 8 nos mostra que quando ela acende a candeia, ela percebe como a casa estava suja. E é exatamente o que a palavra de Deus faz conosco. A palavra de Deus nos mostra as nossas imperfeições.
A palavra de Deus mostra os nossos desaprumos. A palavra de Deus mostra os nossos erros, falhas e defeitos. A palavra de Deus mostra as manchas de pecado que estão impregnadas em nós. Quando alguém mata, não é? O cenário onde a pessoa assassinou vira cenário de crime. E existem alguns produtos que se possa usar para tirar a mancha. Só que existe algumas substâncias no sangue que, por mais que nós limpemos as manchas superficiais, elas aparecem com um determinado aparelho, com um determinado produto chamado luminol. Então, às vezes a pessoa pode ter enfeitado muito bem, organizado a aparência, mas naquele cenário de crime, se você passar o luminol, você encontra as manchas de sangue, os vestígios de sangue daquele assassinato. A palavra de Deus é o luminol que passa na nossa vida para mostrar as imperfeições que nós escondemos até das pessoas mais próximas de nós. Você não revelou nem para sua esposa, nem para o seu esposo, teus filhos não sabem desse defeito, mas a palavra de Deus é o luminol que mostra as imperfeições, as manchas de pecado que nós escondemos. E eis aí porque muitas pessoas não desejam aprender a palavra de Deus, pois elas sabem que a palavra os incomodará mostrando as suas imperfeições. Eis aí porque aqui e acolá muitos cultos de ensino estão vazios, porque você pode sair daqui decidido a não mudar. A palavra pode te confrontar, a palavra pode ser inteirinha construída para você, e você sair daqui decidido a não mudar, falar, eu não aceito isso. Mas a palavra já foi semeada, e isso vai ficar batendo no seu coração até que você decida tomar alguma atitude. E porque as pessoas sabem que a palavra de Deus nos incomoda, elas preferem não aprender. E as pessoas não gostam de descobrir ou de lembrar que elas não são tão boas assim. As pessoas gostam de pensar mais de si mesmo do que realmente são. Só que Charles Spurgeon tem uma frase muito interessante, em que ele diz assim: não fique chateado quando falarem mal de você. Você é muito pior do que eles pensam. E no final das contas, nós somos muito pior do que as pessoas pensam. A grande verdade é que nós temos a habilidade de esconder melhor algumas imperfeições. Por isso nós precisamos deixar a palavra de Deus nos limpar, deixar a palavra de Deus nos purificar e arrancar a sujeira do nosso coração, mostrar e revelar os nossos desaprumos, pois assim nós resgataremos os valores que foram perdidos. Não há outro caminho, irmão, é a palavra. João capítulo 15, verso de número 3, versículo de número 3, Jesus vai dizer: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É Jesus dizendo: o que tem nos limpado e purificado dia após dia é a palavra de Deus. Sabe qual é a receita da saúde? É a palavra. Sabe qual é a receita da prosperidade? É a palavra. Sabe qual é a receita do viver bem? É a palavra. Se nós entendêssemos que a palavra de Deus é tudo que nós precisamos para destravar a nossa vida, nós evitaríamos muita dor de cabeça. Nós fazemos campanha de 7 semanas por portas abertas. Nós fazemos 6 meses de busca, 6 dias de busca para 6 meses de vitória. A gente corre ali e acolá.
para encontrar o caminho da prosperidade, quando a Bíblia nos deixa claro. Eu não estou condenando nada disso, são atos de fé. Mas o que eu estou dizendo é que nós estamos trocando o certo pelo duvidoso. Quando nós abandonamos a nossa relação com a palavra, e nós precisamos resgatar essa dracma, porque ela foi perdida bem debaixo do nosso nariz. E a palavra é clara, em Deuteronômio capítulo de número 28, versículo de número 1, versículo de número 2, 1 e 2. A Bíblia diz: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. O caminho da prosperidade é a palavra, o caminho da vida feliz é a palavra, o caminho da realização é a palavra, porque quem se alinha com a palavra vive o melhor de Deus. Toda prosperidade longe da palavra é falsa. É como aquelas armadilhas de caça em que você faz uma fossa, um buraco, e tapa a boca com folhagem, deixa aquele negócio bonito para atrair o animal. E quando o animal chega, ele cai no buraco. Toda prosperidade longe da palavra de Deus é como essa armadilha. Bonita, atraente, mas vai te levar para a fossa. Mas se nós caminharmos pela palavra, nós vamos resgatar todos os valores que se perderam dentro. Jesus nos mostra, e aqui está a principal diferença que eu quero destacar: algo que se perde fora e algo que se perde dentro. E para o que se perde fora, Jesus é quem resgata. O pastor é quem traz de volta. E o que se perde dentro é a gente que pega a vassoura na mão, acende a candeia e começa a varrer. Existe algo que Deus vai fazer por nós, mas existe uma parcela de responsabilidade que está na nossa mão. Deus não vai passar a mão na vassoura por nós. Deus entregou na nossa mão varrer a casa, acender a candeia e resgatar o valor que havia se perdido dentro. Então faça a sua parte, façamos a nossa parte, porque o que se perdeu fora, Jesus resgatará. Jesus trará, Jesus nos usará como instrumento para trazer de volta. Mas o que se perde dentro está na nossa mão: varrer, acender a candeia, limpar e encontrar o valor perdido. Mas para ambas as situações tem solução. Para ambas as situações tem resgate. Para ambas as situações dá para ser encontrado. A questão é nós tomarmos o posicionamento de sermos um instrumento na mão de Jesus para o resgate daquele que se perdeu, ou então tomarmos a decisão de por um momento ter o desconforto de acender a candeia e perceber como está suja a nossa casa e varrer, para que nós venhamos encontrar todos os valores perdidos. E agora o posicionamento é nosso. Agora o posicionamento é nosso. O que nós faremos? Quem nós seremos? Curve a sua cabeça. Em oração, faça um compromisso com Deus. Diga: Deus, estou aqui para ser um instrumento para os que se perderam fora, se essa for a sua vontade. Ou então: Deus, eu quero resgatar todos os valores que foram perdidos dentro. Me ajuda, Senhor, a acender a candeia. Me ajuda, Senhor, a varrer a casa.
E me ajuda, Senhor, a encontrar a dracma perdida. Porque, Senhor, eu quero fazer festa. Eu quero celebrar, Senhor, não como uma pessoa inconsequente que não tem motivos para celebrar, que está celebrando, ou que está celebrando pelas motivações erradas. Eu quero celebrar porque eu encontrei o que se havia perdido. Porque o Senhor me ajudou a ser instrumento para resgatar aqueles que se afastaram do caminho. Ou porque o Senhor abriu os meus olhos para varrer a minha casa e resgatar os valores que eu perdi dentro de casa. Faça o compromisso com Deus. Eu não posso fazer esse compromisso por você. Eu não posso tomar essa posição por você. Mas saia daqui decidido e veja como Deus vai transformar a sua vida por esses dias, por essas semanas, por esses meses, por causa do teu compromisso firmado no altar. Aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Vai falando com Deus. Vai fazendo a sua oração ao Senhor. Sabendo que Deus está endireitando as suas veredas, aplainando os caminhos. Porque o maior interessado em ver a sua vida nos trilhos é o seu Deus. Deus quer ver a sua família restaurada. Deus quer ver o seu casamento restaurado. Deus quer ver os teus relacionamentos, as suas amizades, o seu ministério de vento em polpa. Mas nós precisamos nos posicionar diante de Deus. Nós precisamos nos posicionar diante do Senhor para sermos instrumentos da renovação que nós precisamos, da renovação que nós decidimos. Soberano e eterno Deus, nós estamos, Senhor, diante da Tua presença, a fim, Senhor, de buscar a Tua santa e gloriosa face. Ó Senhor, nós estamos aqui, Senhor, crendo, acreditando, Senhor, que o Senhor marcou com nós um encontro essa noite, para transformar, mudar, modificar a nossa vida. Ó Senhor, há pessoas que se perderam fora e há pessoas que se perderam dentro. Mas independente de se perder fora ou dentro, o Senhor está pronto a nos resgatar. Então, Senhor, traz-nos de volta. Traz-nos de volta e nos alicerça, Senhor, na Tua casa. Na autoridade do nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Nós somos carentes de estar diante da Tua presença. Demonstra, Senhor, o Teu amor e a Tua misericórdia sobre nós, como o Senhor já tem demonstrado. E firma os nossos passos para estarmos diante de Ti. Glorifica, Senhor, o Teu nome em nossa vida. É o que nós lhe pedimos, Senhor, e desde já Te agradecemos crendo que o Senhor fará grandes coisas em nosso meio. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus?